Boa tarde, gente. Vamos para mais uma live. Hoje vai ser relâmpago. Nem divulguei essa live. Mas enfim, na verdade eu tô fazendo essas lives para auxiliar os proprietários de animais, né? Então elas vão ficar salvas. Eu tenho um canal no YouTube também que se chama MedVet Integrativa. E eu deixo salva lá as lives também. Então, por que eu não tô divulgando sempre as lives que eu faço? Porque eu nunca sei quando que eu vou ter horário para fazer, né? Eu sou mãe, veterinária, acupunturista, enfim, diarista da minha casa. Então, eu quero... é uma forma de arquivar, né, essas informações, porque cada live que eu tô fazendo é sobre dúvidas frequentes que os proprietários têm. Então... Para me apresentar, meu nome é Pauline e eu sou médica veterinária. Então, hoje o assunto vai ser castração. E essas dúvidas que eu vou trazer aqui, eu até listei elas para não me perder e não esquecer de nenhum detalhe. Essas dúvidas, elas estão frequentes em todas as minhas avaliações para a castração. Então, eu já vou deixar aqui algumas respostas, né? Lembrando que cada veterinário tem o seu protocolo, tem a sua forma de trabalhar, né? Então, não quer dizer que o meu jeito esteja errado e nem que se tu passou por outro veterinário que te passou outras orientações, ele tem estudos para isso, então tem linhas de estudo para todos os protocolos, né? Eu vou explicar como eu trabalho já há 11 anos, a forma que a gente faz lá no consultório, né? E, claro, estou aberta para tirar dúvidas, se precisarem, vocês podem mandar no direct, pode mandar no WhatsApp, eu acho até que no meu perfil do Insta tem meu WhatsApp, o link, né? Então, vamos começar o assunto. Castração, o que é? Então, a castração nada mais é que a interrupção da capacidade reprodutiva do animal. E a gente faz isso como? Removendo os órgãos reprodutores deste pet, né? Então, o que eu vou falar aqui hoje vai servir tanto para gato quanto para cachorro. Então, vai ser uma abordagem geral. O gato macho tem algumas particularidades, é muito mais tranquila a castração dele, mas isso eu vou falar depois, tá? Então, a castração nada mais é do que isso, é essa interrupção, tá? Por que é indicado castrar? Então, existem linhas de estudos que dizem que, mas isso já é uma pegada mais oriental, tá, gente? Na medicina tradicional chinesa, na medicina tradicional japonesa, eles dizem que não é mais indicado castrar, porque os órgãos reprodutores têm a sua função energética no organismo, mas existem estudos na parte ocidental, no caso, que foi constatado com uma amostragem muito grande de animais, que animais que foram castrados antes do primeiro cio, as fêmeas no caso, né, que o macho não entra no cio, elas diminuíram em uma porcentagem muito alta a chance de ter tumor de mama no futuro, né? Então, esse é um dos motivos que a gente incentiva a castração. E nos machos, o tumor de testículo, tá? Outra questão que faz com que a gente castre é que muitos animais apresentam irregularidades no cio. Então, eles acabam tendo... pode ter uma má absorção dos líquidos intrauterinos e causar piômetra, que é a infecção no útero. Então, é muito melhor que a gente faça uma castração eletiva, então a gente escolhe o dia, escolhe o horário, faz os exames pré-operatórios e vai com esse animal para a mesa cirúrgica sem ele ter... Te amo também, Lu! Qualquer coisa me corrige. Então, quando a gente faz a castração, a gente escolhe fazer a castração, né? É uma cirurgia eletiva que a gente fala. Então, a cirurgia eletiva ela é muito mais segura, porque o animal tá rígido, tá saudável, né? Quando o animal tá com piômetra, infecção no útero, daí o quadro já muda. Aí já tá com o rim comprometido, muitas vezes pode ter rompimento do útero, já pode ter sepsemia, que é infecção generalizada. Então, a castração eletiva
ela previne esse risco na cirurgia. Então, a gente consegue fazer um procedimento muito mais tranquilo, tá? Para machos, tem a questão também da próstata, né? Tem machos que desenvolvem hiperplasia prostática e também tumores de próstata. A castração prematura, ela faz com que o animal não passe por esses riscos, né? Então, ao meu ver, a castração, ela traz muito mais benefício do que malefício para o animal. E por último, o que é importante também, muitas pessoas ainda têm o hábito de deixar os animais darem aquela passeadinha, né? Gatos principalmente. E aí, nessa passeadinha, os animais acabam procriando, né? E também fêmeas que estão no cio vão acabar trazendo um monte de machos para a porta da casa delas, né? Então, para controle populacional é importante a castração também. Marcação de território. O macho diminui muito a marcação de território quando castrado, tá? Só que ele precisa ser castrado antes da puberdade para que diminua essa marcação de território, tá? Às vezes o macho já é adulto, tu castra no segundo dia, já para de marcar território. Mas, às vezes, ele já criou esse hábito e acaba continuando com esse hábito de fazer xixi nos cantinhos, né? Então, se tu castra o macho prematuramente, tu acaba evitando essa marcação de território. Tem alguns machos que nem a patinha erguem quando tu castra cedo eles, tá? Então, eu acredito que eu abordei praticamente os benefícios principais da castração. Tem pessoas ainda que fazem uso de anticoncepcionais, tá? Tanto comprimidos quanto injetável. Não é indicado, tá? A chance de causar tumores de mama em cães e gatos usando esses métodos anticoncepcionais é elevadíssima. Ah, mas lá no meu bairro a gente faz nas fêmeas que estão na rua, porque a gente não tem condições de castrar elas e elas acabam procriando e tal. Bom, para controle populacional eu não vou me opor, mas eu quero deixar claro que o uso de anticoncepcionais pode sim interferir e vai. Se tu fizer ele numa fêmea que já está no cio, tu pode causar uma infecção no útero instantânea com anticoncepcional, né? E tem fêmeas que usam anticoncepcional, já estão prenhes, acaba acontecendo o aborto desses filhotinhos, né? E aí causa infecção no útero também, então não é indicado o uso de anticoncepcionais, tá, gente? Assim, em 11 anos de profissão, eu peguei muitos casos de fêmeas que usaram anticoncepcional e tiveram tumor de mama, tá? Não tem como a gente mapear, não tem como a gente dizer que foi exatamente isso que causou, mas fazendo a anamnese, a gente vê que isso aconteceu e na grande maioria dos casos tinha no histórico do animal o uso desses contraceptivos, tá? Então, se tu não quer que o teu pet procrie, então faça a castração, certo? É a forma mais segura para a vida dele. Oi, hermana! Eu me perco aqui enquanto eu fico lendo, não posso ler as pessoas. Enfim, deixa eu ver. Com que idade é indicada a castração? Então, isso também é uma opinião que muda de veterinário para veterinário, tá? Porque existem muitas linhas de estudo em relação a isso. Eu vou explicar o meu protocolo como é que funciona, tá? Cães de pequeno porte, a gente pode castrar antes do primeiro cio e até é indicado para a questão do tumor de mama tardio que eu expliquei para vocês aqui. Porém, os hormônios reprodutores, eles também ajudam no crescimento do animal. Então, animais que serão de grande porte, por exemplo, dogo argentino, pitbull, até labrador, cães de grande porte, eu prefiro esperar o primeiro cio e fazer a castração com 1 ano de vida desse animal, tá? Porque daí a gente faz com que esse corpo consiga se desenvolver totalmente, né? Porque os cães de pequeno porte,
eles se desenvolvem até o 6º mês por aí. Então dá pra gente fazer a castração cedo, tipo com 5 meses e meio, 6 meses. Agora o cão de grande porte, ele vai continuar crescendo até 1 ano de idade, até 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio, às vezes quando é um cão gigante, né? Então a gente tem que avaliar cada caso de forma isolada. Não é uma fórmula, não é uma receita de bolo. Por isso que o veterinário tá ali para fazer a avaliação do animal. Não dá para botar uma caixinha esse protocolo, sabe? Então, às vezes é um cachorro de pequeno porte, mas a gente está estabilizando ele em outros sentidos, vai ter que esperar o primeiro cio. Tudo bem, o importante é fazer com que esse animal consiga se desenvolver e que ele vá sem risco para a mesa cirúrgica, tá? Então, a idade varia, certo? Então, como que funciona, tá? A gente pede para que o animal faça o protocolo vacinal antes, porque daí a imunidade dele já vai estar modulada, né? A certo ponto que eu não preciso me preocupar dele pegar alguma virose no meio do caminho, ou estar incubando algum vírus, e aí vai para a mesa cirúrgica, o vírus desencadeia e aí o animal vem a óbito mesmo. Ou, tá cuidando dos pontos, a imunidade já não tá tão boa, e aí pega uma virose num passeio, né? Porque o cachorro pode passear no pós-operatório, não tem problema, né? Só que daí, se não tiver vacinado, pode pegar uma doença e aí bota tudo a perder. Então, a gente pede para fazer o protocolo vacinal antes e, geralmente, depois das vacinas já tá no prazo de fazer a castração, tá? Aí, a gente faz a avaliação pré-cirúrgica, que é avaliar a clínica do animal. Então, eu, né, ou o clínico, enfim, o ideal é que faça ausculta de coração, frequência cardíaca, respiratória, aí vai ver a questão de mucosas, vai ver a hidratação do animal, vai ver estado geral, peso, né, condição física geral do animal, e vai fazer um exame de sangue pré-operatório. Nesse exame a gente vai ver se o animal tem anemia, se tem alguma infecção ativa, se os rins estão funcionando direitinho, se o fígado está funcionando direitinho. Então, a gente precisa fazer esse exame pré-operatório porque precisamos saber se o animal vai estar apto a eliminar os anestésicos. Porque pode estar tudo certo clinicamente e aí o animal tem uma doença congênita, por exemplo, renal. Aí ele não consegue eliminar os pré-anestésicos. E aí ele fica na mesa cirúrgica por causa de uma anestesia, nem por causa da cirurgia, né? Então a gente precisa fazer esse exame clínico. Tem veterinários que agendam por telefone a castração e vamos lá e bota na fila, e isso é perigoso demais, tá? A gente perde procedimento sim, porque clientes, não por morte, tá? As pessoas não marcam com nós porque a gente é rígido nessa sequência, né? Custa mais caro para nós e custa mais caro para o proprietário também, mas a gente não abre mão desses processos, tá? Porque é importante para o paciente e para a gente também ficar com a consciência limpa que fez tudo certo, né? Então, nesse exame pré-operatório, a gente vai descobrir se o animal tem uma doença congênita, se está com problema no fígado, nos rins. Estando tudo bem, tá? A gente pode marcar o procedimento. Qual o tipo de anestesia que a gente usa? Então, nós temos uma veterinária que faz, que é volante, a gente chama, né? Porque ela vai em outras clínicas, e ela faz a anestesia para nós. Então, ela que vai optar o protocolo que ela vai fazer para o animal, mas o mais importante, ela é a profissional que está ali responsável pela manutenção da vida do paciente enquanto ele está sendo operado. Então, durante uma cirurgia pode ter sangramento, pode ter frequência cardíaca alterada, frequência respiratória alterada, tem momentos do procedimento em que o animal sentiria dor, e aí o anestesista entra com medicamento para que o animal não sinta dor, né? Então, é o profissional que está ali responsável pela manutenção da vida do pet. Então, é de extrema importância que tem esse profissional. E muito veterinário não trabalha com anestesista, tá? Então, quando vocês verem um procedimento que é um valor muito diferente um do outro, pesquisem a anestesia, que geralmente tá ali a diferença, tá? Então, a anestesia, ela vai fazer muita diferença no sucesso do procedimento. Então,
tenham confiança, saibam quem que vai fazer o procedimento, saiba como funciona, porque às vezes o barato sai caro, tá? Eu tenho uma live com a anestesista que trabalha para nós, que ela explica direitinho os protocolos, por que é tão importante escolher a anestesia certa, né? Então, eu não vou entrar nesse quesito aqui, porque tem essa live até, acho que depois dessa aqui eu vou postar nos meus stories para lembrar o pessoal, tá? Ok, fizemos a cirurgia, deu tudo certo, removemos o útero ou removemos os testículos, né? No caso do macho. Tanto na cadela quanto na gatinha ou no cachorro. O gato macho é diferente, tá? Não é tão rígido o processo dele, porque a cirurgia dele ela é externa. Não precisa abrir abdômen para tirar os testículos do gato macho. É algo externo que a gente faz, inclusive não vai nem ponto. A gente faz a cicatrização por aproximação de bordas de pele. Então, o gato macho, a recuperação é muito mais tranquila, tá? Então, o animal fica na clínica até se recuperar totalmente. A gente tem como prioridade enviar o paciente caminhando para casa, né? Então, a gente geralmente marca de manhã o procedimento para que ele tenha o dia inteiro para se recuperar, tá? E aí vai para casa, no dia pode ser que o animal não coma, porque ainda tá sob efeito dos relaxantes musculares, né? Foi entubado e tudo mais, tem uma série de coisas que aconteceram com esse animal, então pode ser que ele não coma, pode ser até que ele tenha vômito no dia do procedimento, tá? Então isso tudo é normal. No dia seguinte, as coisas começam a voltar como era sempre, inclusive o dono começa a ter alguns problemas, porque o pet enlouquece, ele tá com analgésico em dia, tá com antibiótico em dia, e aí ele começa a ter uma vida normal, só que tem que cuidar desses pontos, né? Não pode deixar o bicho aloprar, subir, descer das coisas, porque pode fazer uma hérnia. Então tem que manter esse animal o mais em repouso possível, mas é difícil, porque são seres que não entendem o que tá acontecendo, né? Mas enfim, tem que ter esse cuidado. Mas a recuperação da cirurgia geralmente é tranquila, tá? Fazendo todo esse processo pré-operatório que eu expliquei para vocês. E também assim, o meu cachorro tá com dor, já tá no segundo dia, teve vômito. Nós estamos aqui para isso. Então, a gente dá toda assistência para os nossos pacientes. Não tô conseguindo limpar os pontos. Se precisar vir todos os dias lá no consultório limpar os pontos, a gente faz esse serviço pro proprietário e sem custo extra, porque para nós, a gente entende que é nossa responsabilidade que o procedimento seja efetivo, tenha êxito. Então, do início ao fim, a gente fica cuidando desse animal, tá? Até a retirada dos pontos é considerado o valor do procedimento para nós, tá? Então, os cuidados no pós-operatório dar as medicações todas que foram prescritas, né? Se não estiver conseguindo administrar, tem que entrar em contato com a gente para dizer, porque aí a gente vai ter que substituir por injeção ou algo do gênero, que tu vai ter que vir todo dia no consultório para aplicar, porque os medicamentos, eles auxiliam na cicatrização e na não infecção do local operado. Então, a gente precisa deixar isso em dia, tá? Limpeza dos pontos. Ponto não pode criar casquinha, tá? Diferente de humanos, né? Que a cicatrização começa, quando começa a formar casquinha. Os cães e os gatos, se a gente não tira a casquinha, é como se tivesse, em 7 dias é como se eu tivesse recém feito o corte cirúrgico. Então, precisa remover as casquinhas. Ai, doutora, mas eu tô com medo de raspar ali, de tirar a casquinha. Então, avisa a gente que também estamos disponíveis para fazer essa limpeza, mas aí a gente receita uma pomadinha que tu pode passar, daí na próxima vez que tu for limpar os pontos, vai estar mais amolecida a casquinha, né? Então, tem que ser religioso nisso. E o uso obrigatório do cone, que é aquele abajur que a gente bota na cabeça do pet, né? Ou a roupa cirúrgica. Por quê? Quando começar a cicatrizar, o animal vai começar a sentir cócegas. Vai começar a coçar o local da cirurgia. E aí ele vai começar a mexer com a boca. Só que a boca do animal é extremamente contaminada, porque a gente não tem o hábito de escovar os dentes deles, e mesmo que tivesse, ia continuar contaminado, né?
Então, eles vão começar a mexer, e eu já vi chegar no extremo de abrir e sair o intestino para fora. Então, não pode deixar o bicho mexer nos pontos, tá? Isso é crucial pro sucesso do procedimento, certo? Cone, roupa cirúrgica. E aí, a gente geralmente marca de 7 a 10 dias a remoção dos pontos. Depois que a gente remove os pontos do pet, vida normal, pode tomar banho no pet, pode passear, pode subir, pode descer, pode fazer o que quiser, pode entrar em contato com outros animais que já tá vacinado mesmo, né, que a gente comentou no início da live, tá vacinado, já tá com a imunidade em dia, já tá castrado, não vai sair procriando. Então, depois da retirada dos pontos, vida normal, tá? Eu creio que sobre castração eu falei tudo. Meu Deus, como eu falo rápido as coisas, né? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Algum relato que queira dividir com a gente, né? Porque geralmente assim, essa live que eu tô fazendo agora, geralmente é o que eu digo, as coisas que eu digo pro proprietário no dia que ele vem fazer a última dose da vacina. Né, que daí ele diz assim, eu queria saber sobre castração. Aí eu falo essa live que eu fiz hoje para vocês, por isso que é rápido também, né, porque são as informações as dúvidas que todo mundo tem, né. Enfim, eu me coloco à disposição, caso vocês tenham mais dúvidas, que nem eu disse, podem me mandar um direct, pode me mandar um WhatsApp, mesmo que não seja meu cliente, pode me perguntar, o que a gente conseguir responder à distância, a gente responde, né? E quero incentivar, né, os proprietários que têm os pets a fazer a castração, porque a gente tem muitos casos que passam no consultório de fêmeas que tiveram infecção no útero e aí tiveram. Mês passado a gente teve uma paciente aí, depois ela teve que ficar internada, ela passou por uma anemia muito forte, porque ela já estava há dias com aquela infecção, né? E aí o proprietário quase perdeu aquele animal, né? Fora o gasto, né? Uma internação custa muito caro. Então, e a questão também de controle populacional, que tanto bicho tá aí precisando de um lar, precisando ser adotado, não tem por que colocar mais bicho no mundo, né? Vamos dar uma família, vamos dar um lar para esses animais que estão precisando, né? E então vamos incentivar as pessoas que têm pets a fazer a castração também. Principalmente esses gatos que saem na rua, a fêmea felina, ela entra no cio na presença do macho. Diferente da fêmea canina, que entra no cio 2 vezes por ano, a fêmea felina, ela entra no cio na presença do macho. Então, às vezes, ela tá amamentando os filhotes dela, já tá no cio. E, geralmente, ela tem 4 filhotes por vez. Então, imagina que pode ter 4 gestações no ano, de 4 filhotes cada uma, e aí são 16 gatos espalhados, né? Por ano, por gata, espalhados pela cidade, né? E cada um deles está procriando também. Então, é uma questão de saúde pública também, isso. Né? E o uso de anticoncepcionais pode trazer riscos para a saúde desses animais. Então, fica aqui o meu incentivo à castração, né? Mas eu conversei com vocês, eu achei muito caro, não sei o quê, né? Não se informe em relação aos valores. Por que as coisas custam o que custam? Né? Porque, às vezes, o custo, dentro desse custo, tem 3 profissionais envolvidos, né? Tem o laboratório, tem o cirurgião, tem o anestesista. Então, descubram o porquê que as coisas custam o que custam. Porque, às vezes, a gente tenta, eu vou fazer por ONG, eu vou fazer lá que o fulano cobra 100 pila para castrar e tal, mas como é que é essa anestesia? Sabe? Qual que é o teu envolvimento? Qual que é a tua relação com o teu animal para te decidir o procedimento que tu vai fazer no teu pet, né? Então, tudo isso tem que ser observado. Não decidam nada por valor, tá? É muito arriscado isso. Esperem mais um pouco, então, mas a minha cachorrinha vai entrar no cio e não sei o quê. Espera passar um cio, então, não faz nada com pressa. Junta esse dinheiro com calma,
né? É indicado fazer antes do primeiro cio, mas se tu não tem condições, não vai fazer de qualquer jeito. Junta o dinheiro, sabe? Cuida para que ela não entre em contato com nenhum macho, para não cruzar, né? Não engravidar, enfim. Porque depois é um pepino, tá? Para doar esses bichos e tudo, e ela pode ter complicação no parto também, a gente não sabe como é que vai ser essa gestação, né? Uma gestação que a gente cuida com responsabilidade, ela tem ultrassons durante a gestação, né? Então isso também tem custo, né? Então vamos mudar a nossa consciência. A nossa geração já está bem mais evoluída do que a anterior em relação a esse assunto. Então, a gente tem que mostrar que a gente está evoluindo, não regredindo, né? Nós temos acesso a muitas coisas que os nossos pais não tinham, né? No tempo deles. Ah, porque meu pai dava de tudo pro bicho comer. Ah, porque nunca castraram os bichos. Ah, porque não sei... Tá, mas, gente, as coisas, elas evoluem. Nós estamos aqui para isso. Os bichos, eles estão vivendo muito mais do que eles viviam antigamente. Então, a gente precisa optar pelo melhor. E no caso da castração, a gente precisa optar por um profissional que faça todo esse beabá, tá? Exame clínico pré-operatório, exame de sangue pré-operatório. Aí, no exame clínico, se for detectado algum problema cardíaco, respiratório, qualquer alteração, vai ser requisitado outros exames, né? Esse animal não vai para a mesa cirúrgica sem ter sido observado antes. Então, é outra consciência. Então, o padrão de cliente, o padrão de proprietário que a gente tem sonho, né, de atender, é o proprietário que esteja preocupado com a qualidade de vida do animal e a qualidade do atendimento que está sendo oferecido para ele, tá? Então, creio que falei tudo sobre castração, que não tudo assim, eu acho que não falei, mas as coisas mais importantes, né, só para elucidar um pouco esse assunto, e me coloco à disposição se precisarem de qualquer coisa, certo? Obrigado aos que assistiram. Se tiverem alguém que vocês quiserem compartilhar essa live que tenha bicho, que tá na dúvida se caça, se não caça e tudo mais, pode compartilhar. Uma coisa que eu queria falar. Tem muito proprietário macho, proprietário homem, que tem resistência em castrar o seu cão macho, tá? Gente, coloquem na consciência de vocês uma coisa. O cão e o gato macho, ele vai sentir todas as fêmeas do bairro no cio. E ele não vai poder cruzar com elas. Então, é muito pior que ele esteja inteiro do que ele seja castrado. Tá? Então, se coloca no animal. Não é uma agressão, não é uma mutilação. Tem gente que ainda tem essa cultura de que a castração é uma mutilação. Não é uma mutilação, gente. O animal, ele não sofre nada em relação a isso, tá? Não muda nada, o cachorro não fica, não perde a personalidade dele. Porque eu não quero que meu cachorro fique só dormindo durante o dia. Não, nós não estamos castrando a personalidade dele, nós estamos castrando o órgão reprodutor dele, né? Então, não se preocupem com a personalidade. O pet de vocês vai continuar com a personalidade deles. Mas eu tenho medo que o meu cachorro engorde. Se tu é um dono que pesa o alimento do teu cachorro, dá a quantidade certinha de comida, não tem como ele tirar a energia daquele alimento que ele já está acostumado àquela quantidade para engordar mais. Então, isso também é um fator que o dono tem que se conscientizar também. Não pode dar comida à vontade, tem que ser uma comida pesada pro tamanho do animal. Isso tudo o veterinário tem a obrigação de orientar, e se ele não te orientou, ele pode ter esquecido, então é só perguntar que a gente orienta, tá? Então, o pet não vai engordar se tu não der comida a mais. O que acontece em alguns casos é que o cão, ele perde um pouco a saciedade do alimento, então ele fica procurando comida para comer. Se não tiver comida, ele não vai comer, né? Dá a quantidade certinha, a quantidade fisiológica para o porte dele e tudo mais, uma comida de qualidade que não vai engordar, vai se manter tudo certo, e a gente tem experiência no consultório que muitos animais se mantêm esbeltos após a castração, certo? Então, é isso. Obrigada aos que assistiram, e se precisarem, eu estou à disposição.
Um beijo!